Boas fagimantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e este é o Mundo do Ciclismo. Desde já agradeço a vossa presença no meu vídeo e bem, vamos dar então seguimento e análise às provas do World Tour e chegou a altura então de analisarmos uma grande prova do calendário velocipédico que é o segundo monumento do ano, a Volta à Flandres. A 106ª edição da Volta à Flandres será então realizada no próximo domingo, no dia 3 de abril de 2022, e é uma prova muito importante, como vos digo, além de ser a grande prova do calendário flandriano, que vai então colocar termo às clássicas de paralelo que vão ocorrer nesta região do mundo, concretamente na Flandres, é também, por consequência, o segundo monumento do ano. E dentro dos monumentos, da categoria dos monumentos, é dos mais jovens, ou seja, existem outros monumentos com mais do que 106 edições. Portanto, estamos a falar de uma prova com muita história, com grandes vencedores e com estrelas que se fazem neste dia, que faz parte então do calendário velocipédico. Quanto ao primeiro vencedor, bem, acima de tudo temos de remontar ao ano de 1913, quando Paul Deman venceu esta prova e foi a única vitória que ele obteve na Volta a Flandres, no ano de 1913, mas ainda foi capaz de vencer, já no ano de 1920, o Paris-Roubaix. Quanto aos recordistas de vitórias na Ronde van Vlaanderen, existem 6 corredores que venceram 3 vezes esta prova. Alguns conseguiram vencer esta prova de forma consecutiva, enquanto outros tiveram que se esforçar viamente para conseguir vencer essa prova mais tardiamente na sua carreira. Falando do primeiro corredor que obteve estas 3 vitórias, devemos remontar à década de 40 do século XX, quando Rachel Boyce venceu em 1940, 1941 e em 1943. Já no fim da década de 40 e no início da década de 50 surge uma outra figura do ciclismo internacional e que faz parte então dos livros da história do ciclismo, que foi Fiorenzo Magni. Venceu então no ano de 49, em 1950 e depois em 1951, tendo sido então o único corredor da história da Volta à Flandres a obter estas 3 vitórias de forma consecutiva. Depois temos que remontar ao ano de 1970 para vermos um novo legado, um novo corredor a conseguir obter 3 vitórias já na década de 70, que foi Eric Lehmann, em 1970, 1972 e em 1973. Já na década de 90, quase no fim do século XX, em 1993, 1995 e em 1998, surgiu então a figura de Johan Museeuw, que conseguiu então vencer esta prova 3 vezes. Já no século XXI, as 2 grandes figuras então destas clássicas belgas e também do Paris-Roubaix, que são Tom Boonen e Fabian Cancellara. Primeiramente, Tom Boonen venceu em 2005, 2006 e em 2012. Já Fabian Cancellara obteve as vitórias na Volta à Flandres em 2010, 2013 e em 2014. Quanto ao corredor que, neste preciso momento, ainda tem o título, é detentor do título da Volta a Flandres, é o corredor da Quick Step Alpha Vinyl, o dinamarquês Kasper Asgreen, que obteve esta vitória o ano passado num sprint também estupendo, agónico, contra Mathieu van der Poel, que tinha sido o vencedor de 2020, no ano pandémico, no qual esta prova foi disputada já nos finais de outubro. Quanto ao percurso da prova, estamos a falar então de um percurso que este ano vai atingir cerca dos 275 km, mais concretamente 272,5 km. É uma prova que, na sua primeira metade, é muito mais fácil do que na sua segunda metade, é claro. É a partir daí que o foco dos telespectadores se vai fincar. Na primeira fase existem ali 2 setores de paralelo que vão dar ar de sua graça, mas posteriormente vamos ter cerca de
15 setores de paralelo, mais cerca de 18 passagens naqueles muros, naqueles bergs que eu já vos disse nos últimos vídeos sobre a análise e antevisão das provas flandrianas e que no início do vídeo disse que existem vários muros íngremes, mas explosivos, que os corredores irão deparar durante a prova. E agora vamos deparar e vamos caracterizar acima de tudo quais serão essas dificuldades. Se bem que essas dificuldades eu contei e serão mais coisa menos coisa do que 14. Portanto, vamos acima de tudo caracterizá-las e enumerá-las mais do que justificar, mais do que propriamente estarmos aqui numa complexidade de termos. A primeira dificuldade é a dificuldade que nos vai deparar 3 vezes durante a prova, que será o Oudekvarmond. São 2 km a cerca de 4,4% de inclinação média, sendo a primeira parte desta subida a mais difícil, que vai dos 4,7% de inclinação média, quase a barrar nos 8% de inclinação durante o primeiro quilómetro. Já no segundo quilómetro é muito mais fácil a nivelar-se pelos 2, 3%, 3,5% de inclinação. Está localizado ao quilómetro 136,5, 218 e ao quilómetro 256, sendo das últimas dificuldades que os corredores se vão deparar antes da chegada à meta colocada em Hoedegaarde. Creio eu de que é Oudenaarde, assim é que é. Numa ligação então, como vos digo, de 273 km, mais coisa menos coisa, de Antuérpia, de Antwerpen até Oudenaarde, então colocado 272,5 km depois da partida. Depois temos a segunda dificuldade da prova colocada ao quilómetro 147, que é o Kortekeer. São cerca de 900 metros a uma pendente média de 6,6% de inclinação, se bem que o primeiro terço, os primeiros 300 metros, são de 3,7% de inclinação e os últimos 600 metros, aí sim, mais duros, mais difíceis, a barrar nos 8% de inclinação média. A terceira dificuldade é o Achtberg, 1,5 km a 4,2% de inclinação média. Lá está, mais uma subida a 2 tempos. Os primeiros 600 metros mais difíceis, dos 7, 6,5, 7% de inclinação média, e depois a suavizar para os 2,8, 2,6 e depois já a saída desta dificuldade nos 2,1% de inclinação. Depois, colocado ao quilómetro 156,5, temos o Vollenberg. 600 metros, muito rápidos, mas com uma pendente média de 6,7% de inclinação. Esta inclinação só é tão baixa devido aos últimos 200 metros serem a 3%, porque os primeiros 400 vai dos 7% aos quase 11% de inclinação, portanto, aí vai-se sentir claramente a dureza desta prova nas pernas de muitos bons corredores. Depois temos aqui uma subida de 2,1 km a 2,6% de inclinação. Talvez ela esteja aqui colocada mais pela extensão, mais do que 2 km, do que propriamente pela dificuldade, em que a parte mais difícil vai atingir os 5,8% e é o Marlborough-Strat, colocado ao quilómetro 170,5 da prova. Depois temos o Berendries, colocado ao quilómetro 179, serão cerca de 900 metros a 6,8% de inclinação, toda ela bastante, como é que eu hei de vos dizer, completa, bastante suscetível a ataques, porque é bastante dura nos primeiros 600 metros, vai dos 6,6% aos 8,7% de inclinação, mas acima de tudo ela é bastante constante e não há assim grandes diferenciais de percentagens de dificuldade. A sétima dificuldade da prova, temos o Valkenberg, muito conhecida nestas regiões e nestas latitudes, 500 metros com 7,5% de inclinação, se bem que a fase intermédia desta subida vai alcançar os 11% de inclinação. A oitava dificuldade é o Berg ten Hout, serão 1,1 km a 5,6% de inclinação. Uma subida aqui feita a vários ritmos,
vai dos 8,7%, vai suavizando até aos 2,7% e depois a parte final, já a sair do Bergtenhut, a chegar aos 4,7% de inclinação. Dificuldade essa já colocada quase nos 200 km de prova disputados e realizados pelos corredores. A nona dificuldade é o Kanarieberg, 1 km a 8% de inclinação. Lá está, mais uma subida bastante constante. Vai dos 5,5% aos 9,6% e depois a parte final chega aos 8,8% de inclinação. Mas toda esta subida é feita a um ritmo bastante idêntico. A 10ª dificuldade é a dificuldade que vai ser ultrapassada duas vezes. O Udkvarmont e o Paterberg, ou Paterberg, assim aqui é, serão duas dificuldades que serão mais do que uma vez ultrapassáveis. Se bem que esta dificuldade apenas serão 400 metros, mas a 10% ou quase isso de dificuldade. Será a última das dificuldades dos corredores antes da chegada à meta, colocada aos 260 km. Portanto, depois da passagem do Paterberg, existirão cerca de 12 km, 12,5 km até à meta, no qual, se um corredor aí conseguir desferir o seu ataque, vai ter de ser muito bom naquele esforço final, ser um bom contrarrelogista ou ser daqueles todos corredores, aquele que ainda tem mais energia para despender neste final. Depois temos, ainda de chegarmos à última das passagens no Paterberg, ao quilómetro 228, o Koppenberg. Uma subida de 600 metros, mas a 9,7% de inclinação. E talvez seja aqui que existam as pendentes mais difíceis, a roçar os 11,5%, 11,1% de inclinação, mesmo na parte final da subida. Depois temos aqui o Steenbeckdreis, é uma subida como o Mollborgstrat, que é extensa, mas que tem pouca dificuldade. Depois temos o Teinenberg, que é uma dificuldade, esta sim, muitas vezes ultrapassadas em provas também do World Tour, como é a 3 Saxo Bank, etc. 500 metros é uma pendente média de 7,6% de inclinação. E por fim, finalmente, temos o Kreuzberg-Uthond, que serão 2,6% de inclinação, em que é a junção do Kreuzberg mais o Uthond, em que faz com que naquela parte intermédia tenhamos quase um falso plano. Temos até uma fase até a descer, depois do 1,5 km até ao quilómetro segundo desta subida, e depois os últimos 600 metros feitos a 7% de inclinação média. Mas isto para muitos que estão a ouvir não interessa nada. O que interessa é que são 272,5 km de extensão, de Antuérpia até Oudenaarde, novamente o erro, mas, portanto, com muitas dificuldades, com muito paralelo, com muitos muros e, acima de tudo, espero eu, de que muito espetáculo. E é assim que eu faço a transição para os corredores que poderão ser o spotlight, serão claramente as figuras no dia 3 de abril, no próximo domingo. Excetuando uma grande figura que vai estar ausente desta prova, que é Wout van Aert. A notícia foi confirmada na sexta-feira, no qual Wout van Aert não pode estar presente à partida na Ronde van Vlaanderen devido a ter testado positivo para o Covid-19 e, por consequência, não estar presente nesta prova, no qual ele era apontado como o principal favorito, a par com Mathieu van der Poel, que tinha ganho na última quarta-feira a Dwars door Vlaanderen, através da Flandres. Quanto a Wout van Aert, teve de forma positiva, teve uma época de clássicas belgas positiva, vencendo a Omloop het Nieuwsblad e vencendo também outra prova, que foi a E3 Saxo Bank Classic, mas o seu grande objetivo era nada mais, nada menos do que vencer a volta à Flandres. Mas falando então das equipas que estarão presentes, como vos digo sempre, todas as equipas World Tour estarão presentes, excetuando esta vez. A verdade é que a equipa da Israel, a Premier Tech, não vai estar presente na volta à Flandres devido à falta de corredores. E a pergunta que me poderão fazer é a seguinte: então, uma equipa do World Tour não tem corredores? Sim, não tem corredores porque muitos deles estão lesionados, estão a passar situações de gripe, resfriados, problemas
completamente alheios a qualquer forma física, isto é, a quedas. Mas esta equipa não vai estar presente, no qual até tinha um corredor que já fez muitas vezes top 5, top 10 nestas clássicas e monumentos, como é o Sepp van Mark. Mas vamos começar pela equipa que o ano passado alcançou a vitória e que nos últimos anos tem sido rei e senhor, ou rainha e senhora desta prova, que é a equipa da Quick-Step Alpha Vinyl Team. Uma equipa que tem Kasper Asgreen, vencedor do ano 2020. Em 2017 venceram com Philippe Gilbert. Em 2018 com Nicky Terpstra, uma equipa das equipas mais importantes nesta época de clássicas belgas, que é a equipa da Quick-Step. Traz o Kasper Asgreen como número 1 e como principal líder da equipa, mas nunca descartando o Florian Senechal, o Yves Lampaert e o Zdenek Stybar. A verdade é que eles não têm corrido muito bem nesta época de clássicas. A equipa da Quick-Step tem tido resultados bastante fracos ou aquém das expectativas que são normalmente vergadas no início da época. Uma equipa que está habituada a vencer clássicas e este ano só venceu a Kuurne-Brussel-Kuurne com o Fábio Jacobsen, que é o seu melhor corredor e é o sprinter da equipa. Quanto à equipa da Jumbo-Visma, sem Wout van Aert, um corredor que já fez aqui segundo lugar em 2020 num sprint contra Mathieu van der Poel, as duas grandes figuras presentes neste tipo de provas. A verdade é que não deixa de ser uma equipa má. É uma equipa muito boa. É uma equipa que vai levar Mike Teunissen, Christophe Laporte, que pode ser o líder aqui, o Tijdje Benoot e o Nathan Vodeydonk, a frisar sobretudo estes corredores. A verdade é que eu creio que o líder será o Christophe Laporte, nunca descurando o Tijdje Benoot neste tipo de prova. Mas sem Wout van Aert, lá vão cerca de 80% das probabilidades desta equipa sair daqui com um top 3, digo. Não digo vitória, porque por aí creio que existem outros corredores com capacidade mais ou superior à Jumbo-Visma, neste caso. Perdão. Quanto à equipa da Lotto Soudal, traz uma equipa no qual o líder é um corredor, além de Vermeersch, Boulogne, Brent Van Moer, Tim Wellens, é Victor Kampenaerts. Victor Kampenaerts será a principal figura desta equipa porque tem feito uma época de clássicas muito boa. Caso não tenham visto qualquer uma, recomendo a visualização da de Vares do Vlaanderen, através da Flandres, no qual ele faz uma prova espetacular e creio que seja o principal líder da equipa. A equipa da Wanty Intermarché Gobert Materiaux traz aqui um bloco interessante, só que não traz o grande nome da sua equipa, que é Biniam Girmay, corredor que venceu o Eritreu, o corredor da Eritreia, o primeiro corredor da África Negra a conseguir vencer uma prova, uma clássica, neste caso a Gent-Wevelgem, no passado domingo, e traz sobretudo um corredor muito experiente como Alexander Kristoff, que já fez aqui vários top 3 e até já venceu a Volta a Flandres. A equipa da AG2R Citroën Team traz outro corredor que já venceu a Volta a Flandres e que já fez muitas vezes aqui top 3, que é Greg Van Avermaet, um corredor de grande experiência, assim como o próprio Alexander Kristoff. Está muito bem protegido, sobretudo com Oliver Nassen, ex-campeão belga de estrada. Portanto, dois corredores muito versáteis neste tipo de prova. Portanto, existem aqui duas cartas plausíveis para um top 5 final. A AF Education Easy Post traz aqui uma equipa muito interessante para um corredor que já venceu esta prova de forma completamente estupefacta. Foi em 2019, quando o Alberto Vettiol venceu a Volta a Flandres. Traz também Michael Valgren, que é um corredor que neste tipo de provas vamos ver como é que ele vai correr, se bem que ele é mais versado para as Ardenas, sobretudo para uma Amstel Gold Race que vai ser disputada no próximo domingo, dia 10 de abril, que já venceu em 2018. Mas, portanto, com o Langveld, também já fez aqui resultados interessantes com o Coquelin. São corredores de grande qualidade para proteger sobretudo o Alberto Vettiol. Depois temos a equipa da Trek Segafredo, que traz Stuyven, Toons e Mats Pedersen. Mats Pedersen já fez segundo lugar.
creio eu de que no ano de 2017 ou 2018, acho que foi em 2017, no ano de Gilbert, Jasper Stuyven já venceu o Milan-San Remo, já fez aqui top 5, portanto, também cartas com qualidade, cartas que já deram mostras de que são bons corredores para vencer mais cedo ou mais tarde uma clássica, ou melhor dizendo, um monumento como a Volta a Flandres. Depois temos a Alpecin Fenix, e aqui é que a porca torce o rabo, porque está aqui o grande candidato, o favorito número 1, na minha opinião, para vencer esta prova, que é o Sr. Mathieu van der Poel. Já venceu a Volta a Flandres no ano de 2020, já venceu esta época então a de Dwars door Vlaanderen, está numa forma interessantíssima, boa, muito boa. Já fez top 3 na Milan-San Remo este ano, portanto vai ser a grande figura dentro da Alpecin Fenix e creio eu de que será o grande vencedor no final da tarde de domingo. A equipa da Wyatt Team Emirates traz aqui um grande corredor, não haja dúvidas. Bicampeão do Tour, já venceu 2 monumentos, a Liège-Bastogne-Liège e o Giro da Lombardia 2021, só que ele agora está aqui a vir para estas latitudes, está-se a aventurar aqui na Flandres, que é o Tadej Pogacar. Fez top 10 na Dwars door Vlaanderen, na Através da Flandres, e eu creio que será um corredor que vai fazer top 5 no domingo, mesmo que o paralelo não seja o seu principal amigo, porque o principal amigo Pogacar é a montanha, depois é o contrarrelógio, e depois sim é, talvez, o sprint, e depois sim o paralelo, mas todos são os seus amigos. E traz uma equipa com muita experiência, traz o único dos portugueses, creio eu, de que talvez André Carvalho, mas Rui Oliveira estará em prova. Traz Matteo Trentin, que neste tipo de provas é uma carta muito válida caso o Pogacar entre em blow-up, ou seja, começa ali a esgotar e morra na praia. Por isso é uma equipa bastante equilibrada com 2 figuras, Trentin e Pogacar, se bem que Pogacar será a figura número 1 para este domingo. A Total Energies traz uma equipa interessante, mesmo sem Peter Sagan, o que talvez seja bom para a equipa, porque Sagan estava muito, mas muito fraco, muito longe da sua qualidade. Traz um ex-vencedor, Niki Terpstra, 2018, e traz talvez um corredor que vai fazer arte de sua graça novamente, que é Tour Regis. Já fez segundo na Milan-San Remo, porque não vencer a Volta a Flandres neste domingo? Top 5 talvez. A Ineos Grenadiers traz também um bloco muito forte. Traz Dylan van Baarle, venceu Através da Flandres do ano passado. Traz Magnus Sheffield, muito bom corredor, creio eu, a projetar já para a Paris-Roubaix, assim como o Ben Turner, que está a andar muito, está a ser um co-líder para Pidcock, ou um super gregário para Pidcock, que creio que vai ser o líder incontestável dentro da equipa, mesmo que tragam também Jonathan Narvaez, que teve uma queda na Gent-Wevelgem, está aqui em prova, mas meto um ponto de interrogação sobre a sua forma física. Mas para mim Pidcock também é um grande candidato a fazer top 3 ou vencer então a prova. A equipa da Team Bike Exchange Jayco traz, na minha opinião, Michael Matthews como principal figura, mas nunca descurando o Kellen O'Brien. Foi um corredor que andou em fuga na Dwars door Vlaanderen, conseguiu aguentar-se no grupo feito por Van der Poel e companhia e ainda conseguiu fazer 7º ou 8º lugar nessa prova. Portanto, é um corredor que, se for novamente para a fuga, já se sabe que ele vai novamente ser como aqueles animais aquáticos que se pegam, são os pegadores que se pegam ao tubarão e também comem aquilo que ele come. Portanto, acho que vai ser um corredor que, nesses grupinhos, será muito importante para ficar junto de Van der Poel e companhia, novamente. A Astana traz apenas um corredor que eu creio que terá condições para lutar por um top 15, Gianni Moscon. A Bahrain Victorious traz Matej Mohoric, Dylan Teuns como principais figuras, se bem que dou mais quantidade de dinheiro se tivesse que apostar em Matej Mohoric. Depois temos dentro da Bora Hansgrohe uma equipa para Nils Politt. Mesmo assim, Nils Politt é a grande figura, mas nada mais do que isso. A Cofidis, ora lá está, André Carvalho não vai participar na Volta a Flandres, não está aqui a sua presença, porque a equipa da Cofidis vem com uma equipa muito low profile. Talvez um Sander Armé, um Pete Allegard, nada mais do que isso.
Depois temos uma equipa muito interessante, que é a FDG, uma equipa que normalmente neste tipo de prova podia ser uma equipa logo a descartar, mas este ano está a fazer uma época ou uma temporada de clássicas flandrianas muito forte, com Stefan Kung, com Valentin Madouase a darem-se muito bem, e por que não Stefan Kung a fazer um top 3? Por que não Stefan Kung a assumir a posição que o ano passado foi adotada por Kasper Asgreen? Vamos ver. A equipa da Movistar traz Aramburu e Cortina como as duas figuras. E depois aqui uma equipa muito interessante com a experiência de um Emanuel Erviti. Posteriormente a equipa da DSM com John Degenkolb e sobretudo com Soren Craig Anderson, corredor muito importante e válido para fazer um top 10. E depois chegamos àquelas equipas que são pró-continentais, porque não creio que a Alpecin atualmente e sobretudo virada para estas clássicas seja uma equipa pró-continental, é uma equipa do World Tour. Depois temos aqui equipas pró-continentais como a BB Hotels, que traz talvez um Alexis Gujard, um corredor para a fuga. A mesma situação para a Bingol Paula Sossas, também corredores para a fuga, com a figura de Timothy Dupont e de Anielkowski. A Sport Vlaanderen, uma equipa muito fora de si, isto é, uma equipa que eu não conheço praticamente nenhum corredor, como disse no vídeo da Gent-Wevelgem, mas sobretudo para colocar corredores na fuga, sem dúvida. A Team Arkea Samsic traz a Mauri Capiot, Connor Swift, sobretudo como principais figuras para esta prova. E depois a UNOX com Rasmus Tiller, o Alvorsen, que serão as duas figuras da equipa norueguesa nesta prova. Portanto, quanto à vertente histórica, quanto aos recordistas, o atual vencedor ao percurso, às inúmeras passagens nos muros, no paralelo e os principais equipas que estarão em prova, estamos conversados. Portanto, chegou a altura de darmos aqui um top 5 de potenciais vencedores ou candidatos a vencer esta prova no domingo. Portanto, começando pela quinta posição, colocarei Kasper Asgreen. O vencedor de 2020 vai terminar na quinta posição da Ronde van Vlaanderen. Em quinto lugar vou colocar o Thomas Pidcock, corredor da Ineos Grenadiers e que fez o terceiro lugar na Dvarsor Vlaanderen na última quarta-feira. Em terceiro lugar irei colocar aqui o Christophe Laporte, corredor da Jumbo-Visma, que está a fazer uma época de clássicas muito boa. Fez segundo na Gent-Wevelgem do passado domingo. Em segundo lugar coloco o Stefan Kung, corredor da Groupama FDG, a então terminar na segunda posição da Ronde van Vlaanderen. E em primeiro lugar o vencedor de 2020, o segundo classificado de 2021, o Sr. Mathieu van der Poel, a vencer o corredor da Alpecin Fenix, o seu segundo monumento e, acima de tudo, a sua segunda volta à Flandres. Portanto, quanto à volta à Flandres está tudo dito. Caso queiram colocar o vosso top 5, não hesitem, deixem na caixa dos comentários as vossas opiniões. Deixem o vosso like ou o vosso dislike consoante a vossa opinião sobre o vídeo. O próximo vídeo será a análise e antevisão de uma prova por etapas do World Tour, no País Basco, então a prova disputada no País Basco, a volta ao País Basco, a Istulia Basque Country, a ser realizada do próxima segunda-feira ao próximo domingo. Então, até lá, um grande abraço, boas pedaladas e caso queiram ver a prova, Eurosport é sempre o canal predileto para tal. Um grande abraço.